Eletricidade. Os relâmpagos observados na atmosfera são criados por um gigantesco campo elétrico. Graças ao campo magnético terrestre é que a bússola orienta os navegadores. Os campos elétricos e magnéticos podem ser produzidos artificialmente e empregados para pôr aparelhos e máquinas em funcionamento. Toda corrente elétrica é produzida por um campo elétrico. A corrente elétrica, por sua vez, pode criar campos elétricos que permitem, por exemplo, distribuir o pigmento de impressão sobre o tecido ou sobre as fotocópias. A corrente elétrica pode também criar campos magnéticos que permitem levantar cargas, aferrolhar fechaduras, amplificar sons ou fazer funcionar os motores. As flutuações de um campo magnético podem produzir corrente elétrica. Em muitos casos, os campos magnéticos e elétricos conjugam seus efeitos para produzir imagens eletrônicas e para permitir a observação de corpos infinitamente pequenos. Nestes dois exemplos, os objetos são atraídos por forças que integram um campo invisível. Aqui, um campo magnético atua sobre uma bobina de aço. Um ímã cria em volta de si um campo magnético cuja intensidade diminui com a distância. Neste caso, um campo elétrico atua sobre o pigmento carregado de eletricidade. Uma carga elétrica cria em volta de si um campo elétrico cuja intensidade decresce com a distância. As forças desse campo são de atração quando suas cargas têm sinais opostos e de repulsão se tem o mesmo sinal. Dentro de um condutor metálico existem cargas elétricas negativas, os elétrons, que descrevem movimentos desordenados. Quando o condutor é submetido à tensão, apresenta cargas negativas de um lado e positivas de outro. O campo elétrico assim criado submete os elétrons a forças elétricas e faz com que eles se movimentem numa mesma direção. Ao mesmo tempo, o deslocamento das cargas elétricas produz um campo magnético cujos efeitos mecânicos podem ser aproveitados. De modo análogo, uma variação do campo magnético acarreta o deslocamento de cargas elétricas e permite a produção de uma corrente elétrica alternada. A física moderna é capaz de produzir as condições adequadas para que, no vácuo e sob a ação de um conjunto de campos elétricos, sejam emitidas partículas eletricamente carregadas numa mesma direção. Aceleradas e concentradas, elas se unem em feixes. Uma vez formados, os feixes podem ser desviados por outros campos elétricos ou magnéticos. É assim que se conseguem os efeitos de varredura, que permitem desenhar imagens eletrônicas, e os efeitos de focalização, que permitem observar objetos infinitamente pequenos. O aquecimento por indução está encontrando novas aplicações domésticas. Esta é uma bobina de tipo especial que não fica incandescente. É o fundo da panela de aço que permite o aquecimento. Mas o aquecimento por indução é usado há muito tempo para fins industriais. Uma bobina é o centro do fenômeno da indução. A indução tem muitas aplicações, como no transformador composto de duas ou mais bobinas fixas.
e no alternador, composto de bobinas giratórias e fixas. Uma bobina posta perto de um ímã recebe o fluxo magnético criado por ele. Quando o indutor, neste caso o ímã, começa a girar, o fluxo magnético muda. Essa variação do fluxo cria uma corrente induzida na bobina. O indutor pode ser uma bobina. Esta, percorrida por uma corrente contínua, cria, como no caso do ímã, um campo magnético. Quando a bobina gira, o fluxo magnético que a bobina induzida recebe varia e aparece uma corrente induzida. O indutor pode permanecer fixo desde que seja percorrido por uma corrente variável. Como nos outros casos, a bobina induzida recebe um fluxo magnético variável e, assim, podemos observar novamente o fenômeno da indução. Se substituirmos a bobina induzida por uma barra metálica, as correntes induzidas aparecerão nela. No aquecimento por indução, a bobina é percorrida por uma corrente alternada muito intensa. A barra metálica apresenta, então, correntes induzidas tão potentes que a levam à incandescência. De curto e permite o uso. Eles não têm motores diferenciais de alta sensibilidade. Eles não garantem proteção absoluta, mas limitam bastante as possibilidades de eletrocução. Quando fazemos um ímã girar diante de uma bobina fixa, cria-se uma corrente alternada. O número de idas e vindas da agulha por segundo nos dá a frequência da corrente, que é expressa em Hertz. Na prática, o ímã é substituído por uma bobina. Esta bobina, percorrida por uma corrente contínua, faz o papel do ímã. O campo magnético criado por ela é mais forte e permite obter potências muito maiores. Se aumentarmos o número de polos do alternador, sem mudar sua velocidade, a frequência da corrente aumenta. Para obter a frequência desejada, basta adaptar a velocidade de rotação do alternador a seu número de polos. Sejam de uso industrial ou doméstico, os transformadores se constituem sempre dos mesmos elementos. Um circuito magnético de ferro que não passa de um conjunto de chapas muito finas, empilhadas umas sobre as outras, e enrolamentos de fios de cobre que formam, na entrada, o primário e, na saída, o secundário. Seja qual for seu tamanho, todos os transformadores são feitos de acordo com os mesmos princípios, mas existem diferentes técnicas de fabricação. Assim, este grande transformador de potência comporta 3 primários e 3 secundários. É um transformador trifásico. Mesmo assim, se resume a uma série de placas intercaladas com material isolante que forma o circuito magnético. Um banho de óleo garante o resfriamento dos enrolamentos e o isolamento necessário. A corrente alternada que circula no primário
cria no ferro um fluxo magnético alternado. No secundário, a energia magnética se reconverte em energia elétrica. Quando o secundário tem menos espiras que o primário, o transformador trabalha abaixando a tensão. A espessura do fio de cobre deve ser maior porque a corrente também é maior. Mas quando o número de espiras é maior, o transformador eleva a tensão. A corrente do secundário é menor e o fio de cobre pode ser menos espesso. É junto da central elétrica que o transformador encontra sua primeira utilização. Ali ele funciona como elevador da tensão. A tensão precisa ser bem alta para reduzir a corrente nas linhas de transmissão e evitar perdas de energia, sobretudo por superaquecimento durante o transporte da eletricidade. Em etapas sucessivas, os transformadores abaixam essa tensão para fornecer energia aos usuários. Na maior parte dos aparelhos eletrônicos, pequenos transformadores adaptam a tensão da rede elétrica às necessidades dos circuitos do aparelho.